Aí começou a gravar a apresentação. A gente pode esperar aí o resto do pessoal chegar, né? Tem 9 pessoas, contando comigo, na verdade, são 7 pessoas, né? Tá faltando o Matheus, o Yuri, o João, a Larissa que não vai vir, e só. Ué, ela veio? Vamos lá. Tá bom. Assine eles presença aí, quem tá chegando agora, tá? Entra no carro e assina eles presença. Vinícius, tem como você mandar a Oi? lista de novo no Oi? chat? Tem. Vou mandar aqui, ó. O Kahoot é o kahoot.it, tá? A página que você tem que entrar. A lista de presença é esse link azul que tá aí embaixo. Tá bom, obrigada. Tá no chat. Eu tô tentando abrir a lista de presenças aqui. Pera aí. Todo mundo assinou a lista já, né? Essa aqui mesmo. Tem 10 respostas aí na lista, né? Tá faltando gente ainda para assinar ou não? Ó, a ordem tá aqui, se vocês quiserem saber, tá? Ó, Gilmara, Ana Paula e Adriana,
tá num grupo. Tainá, Sabrina e Eduarda tá no outro. Bianca, João e Larissa tá no terceiro grupo aí. E o João assinou 2 vezes, né? Então é Bianca, João e Larissa no terceiro grupo, tá? Gilmar, Ana Paula e Adriana, Tainá, Sabrina e Eduarda, Bianca, João e Larissa. O Matheus vai vir ou não? Falta só ele, né? E o Yuri. Vamos esperar mais uns 2 minutos aí. Se eles não chegarem, a gente começa. É rapidinho, tem 10 questões. São questões bem rápidas. Inclusive, se vocês quiserem pegar uma folhinha e uma caneta, se precisar fazer uma conta ou outra, tá? Tem umas 3 questões ali que dá para fazer uma continha. Então, se vocês tiverem aí um papel e a caneta, vai ajudar, tá? Isso aqui eu posso fechar já, né? Se o Yuri chegar, ele vai ficar no grupo aqui com a Larissa, a Bianca e o João, tá? O Matheus também, se chegar, aí eu não sei o que vai acontecer, não. E outra coisa, aquele questionário que está aberto é o da semana 9 e 10. Eu queria que vocês respondessem logo o quanto antes, no possível, se vocês ainda forem fazer algum envio lá, porque no dia, antes de fechar o questionário, na verdade, né, lá para quinta-feira, na verdade, na quinta-feira à noite, a partir das 6 horas, eu já vou começar a lançar a nota de vocês e finalizar no acadêmico. Tá? Então, se alguém fizer algum lançamento depois da quinta-feira às 6 horas, né, esse lançamento não vai ser contabilizado. Tá? Então, se fizer um lançamento com uma nota maior do que o que já está feito lá, vai prevalecer a maior nota que tiver até as 6 horas da quinta-feira. Tá? Ele disse que vai chegar atrasado, mas muito atrasado. Se for até umas 19h10, 19h12, a gente espera. É. Na hora de fazer a resposta aí do Kahoot, vocês tem que estar com 2 páginas abertas, né? Uma página é onde vai passar a questão, que é a que eu estou compartilhando, e a outra onde vocês vão escolher a opção correta, né? Que é onde vocês abriram aí kahoot.it. Ainda não tem PIN porque eu ainda não comecei, só vai gerar o PIN quando eu der início aqui no jogo. Mas aí eu estou esperando aí para ver se o Yuri vem ou não, né? E o Matheus. Vamos esperar mais um pouquinho, de repente ele chega. Porque se ele não chegar a tempo, ele vai ficar de fora do jogo, né? Aí. Ele tá indo para casa, dependendo. Vamos ver, espera mais até umas 7h12 aí. O jogo tá rapidinho. Em 20 minutos a gente termina. Eu acho até que eu comecei a gravar cedo demais, né? Porque a gente tá esperando tanto.
O Kahoot é só botar Kahoot, né, com T no final, .it no navegador. É Kahoot.it. Larissa saiu ou não? Ah, tá. No computador fica melhor para acompanhar, né? Porque tem que abrir duas páginas e tal. Vamos começar aí, então, já que o Yuri não veio. O PIN demora um pouquinho para gerar. Deve demorar 1 minutinho, mais ou menos. Sem contar que tá lento pra caramba a página hoje. Tanto o Google Meet como o Kahoot. Pelo menos aqui comigo tá bem lento. Tomara que não dê problema nenhum durante o jogo aí. Ó, tá gerando o PIN aí. Na hora de colocar o nickname aí de vocês, colocam o nome que dê para eu identificar, tá? Olha, chegou o Yuri a tempo ainda. Kahoot.it, hein, Yuri? No navegador aí. Eu já vou passar a lista de presença também para você. Enquanto eu colo aqui o PIN, vocês vão entrando aí, tá? Eu vou pegar aqui a lista de presença para o Yuri. Porque eu acho que ele não consegue ver a parte de cima, né, do chat. O PIN é esse número que eu coloquei aí agora, tá? E o Yuri entra aí no Kahoot.it e assina a lista de presença, tá? Temos aqui 3, 6, 8 pessoas. Deixa eu apagar não, diminuir esse... Gilmara, João, Eduarda, Sabrina, Bianca, Larissa, Tainá, Ana Paula e Adriana. Falta o Yuri só, né? Ver se ele tá falando alguma coisa. Pega o PIN que eu coloquei aí. Eu tô entrando, porém tá só aparecendo Tá lista de lento. presença. Lista de presença? É, você só mandou a lista de presença. Pra entrar no carro não veio não. Mas você não é um link, não. Você tem que pegar esse Kahoot.it que tá escrito aí. Olha pro chat aí. Tá vendo aqui? Ah, tá, achei. Aí você digita no navegador isso aí, ó, Kahoot.it. Aí vai abrir a página que vai pedir o PIN. Achei que é já, esse tô número entrando, aqui. ó. Isso. Copia esse número que a Gilmar acabou de colocar aqui, ó, e cola no lugar do PIN aí.
Aí vai pedir o nickname, depois que você abrir, né? E você clicar aí no avançar. Aí você põe seu nome. Pode ser o primeiro nome mesmo. Vamos lá ver se tá... Foi. Então agora pode começar, né? Tem 10 pessoas aí. Tá certo. Então são 10 questões, tá? Quem tiver aí com a folha e uma caneta na mão tá na vantagem, porque vai ter umas continhas para fazer. Inclusive, logo na primeira questão já tem, tá? Ó, os corpos de material com massas M a 100 graus Celsius e 2M a 50 graus Celsius estão em um calorímetro ideal. Qual é a temperatura final? De equilíbrio, no caso, né? Essa questão, como envolve aí uma continha, eu acabei dando mais tempo. Tem 4 minutos para responder, tá? Mas é uma questão que dá para fazer em menos de 4 minutos. Tem que lembrar lá do conceito de calorimetria, né? Troca de calor entre corpos. Calor sensível nesse caso, porque tem variação de temperatura. Ó, o material é o mesmo, né? A massa de uma é o dobro da massa do outro. Então vocês podem também usar aí um pouco de bom senso, de lógica, né? Para já ir inferindo a resposta aí, eliminando uma ou outra. Falta ainda aí 20 minutos, aliás, 2 minutos, tá? Um minuto. Faltando uma resposta, 15 segundos. Ué, pulou sozinho, não mexi não, hein? Alguém não respondeu, mas não foi eu que avancei. Não, foi sozinho. Isso aconteceu também lá na vez que eu fiz a atividade com o pessoal do integrado. Não sei o que está acontecendo. As respostas foram bem equilibradas, né? Oi? Todo mundo respondeu, Vinícius. Deu? Deu 10 respostas. Eu não vi, eu só vi até 9 ali. Mas tá bom, então. Realmente tem 10 aqui, né? 5 mais 5, 10, tá?
duas pessoas acertaram, as respostas foram muito equilibradas, né? É aquela equaçãozinha fundamental da calorimetria, né? O calor que entra em um é o que sai do outro, né? Aí somado tem que dar zero. Aí é MC delta T. Aí você faz a continha e aí você obtém essa resposta aqui aproximada. Se eu não me engano, dá 66,6666. Aí aproximadamente 67 graus Celsius, tá? Se você for observar, essa resposta ela está mais perto de 50 do que de 100. Como é de se esperar, porque a massa desse que está inicialmente a 50 graus Celsius é maior, né? Sendo o mesmo material, então a temperatura de equilíbrio tem que ser mais perto de 50 do que de 100. Daí com isso você já elimina aí 93 e 75. Fica entre essa e essa, né? Essa aqui está perto demais de 50, né? Então se for para chutar, tem que chutar essa daqui mesmo, 67. Tá? Vamos para a próxima aí. Primeiro vamos ver como é que ficou o gabarito, não, a pontuação, né? O ranking. Então, Eduardo e Sabrina foram as que acertaram a questão, né? Vamos para a próxima. Ó, eu pedi para avançar e não foi. Eu tô achando que tá dando bug aí no negócio. Estou com medo de avançar de novo e passar demais. Então, vamos lá. Ó, questão 2. Durante um dia quente de sol na praia, a areia fica bem mais quente que a água do mar. Isso ocorre por quê? Aí tem as opções que eu não vou ficar lendo para não atrapalhar vocês. É um conceito, não tem conta. 2 minutos para responder é tempo suficiente. Lembre da definição de capacidade térmica, calor específico. Vamos ver quantas respostas tem aqui. Ó. 8 mais 2, 10. Então, quando dá 10, ele pula automaticamente. Eu não sei por quê, né? Porque nas outras vezes não aconteceu isso, né? Então, essa questão é o seguinte, você tem que ver aí que a capacidade térmica da areia, ela é menor do que a da água, né? Então, para uma certa quantidade de calor que entra na areia, a variação de temperatura é maior. Então, a água, aquela massa de água, ela recebe, ela está sob a ação de uma mesma fonte de calor, que é o Sol, né? Só que, em razão das capacidades térmicas serem diferentes, a areia varia mais a temperatura. Por isso que ela esquenta mais, também esfria mais, né? E daí à noite dá a sensação de que a água do mar ela é mais quente do que durante o dia, né? Então temos aí o ranking: Eduarda, Yuri, Tainá, Sabrina, João. Terceira questão. Chamamos de calor latente a energia que promove mudança de estado físico em um corpo. Sobre o calor latente é correto que a definição de calor latente que a gente viu.
Pô, vocês erraram pra caramba essa questão aí, hein? Ó, chamamos calor latente a energia proveniente. Aliás, chamamos calor latente a energia que promove mudança de estado físico em um corpo. Sobre o calor latente, é correto que ela faz mudar o estado físico, né? E por isso a temperatura não muda. É aquilo que a gente sabe que acontece lá com o gelo, né? O gelo, quando entra em contato com a chama do fogão, ele vira água, enquanto ele está virando água, a temperatura dele não muda. Então é o calor latente que está agindo ali, né? Então a resposta é essa, não faz variar a temperatura durante todo o processo de mudança de fase, tá? Essa opção errada aqui é interessante da gente discutir, né? Que diz o seguinte, ó, é muito observado nos gases ideais, pois esses frequentemente mudam de fase. Isso aqui é uma aberração, está completamente errado, porque a gente já aprendeu, quando a gente discutiu lá os gases ideais, que o gás ideal ele não muda de fase, né? Por definição, é aquele gás que está longe da possibilidade de mudar de fase. Né? Então, essa azul aqui não pode ser, está errado. Vamos para a próxima. Primeiro, vamos ver como é que está o ranking. João, Tainá, Eduarda, Yuri, Sabrina. Questão 4. A variação de energia interna de um gás ideal e uma transformação isovolumétrica é tal que... Ó, variação de energia interna numa transformação isovolumétrica. Agora é uma sequência de 4 questões aí com o enunciado praticamente o mesmo, tá? Lembra aí do que acontece com o trabalho numa transformação isovolumétrica? A primeira lei da termodinâmica. Dez segundos. Ó, o processo isovolumétrico, quando o volume não varia, indica que não tem trabalho realizado. Então, se você olhar lá para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos o trabalho, né? Então, se não tem trabalho, ΔU é igual a Q, né? Então, a variação da energia interna, o ΔU, é igual ao calor trocado com o meio externo, é igual ao Q. A resposta a essa verdinha aqui não poderia ser outra, né? Agora vamos para outra questão aí, já vai diminuindo as possibilidades, né? Primeiro tem que ver o ranking aqui. Então, João, Tainá, Eduarda, Yuri, Sabrina. Vamos para a próxima. Questão 5 de 10. A variação de energia interna de um gás ideal e uma transformação isotérmica é tal que... É a mesma questão, as mesmas opções, né? Agora a transformação é isotérmica. Olha para a primeira lei no caso da transformação isotérmica. A energia interna depende só do quê? Se a transformação é isotérmica, o que acontece?
Transformação isotérmica. Isotérmica, a temperatura não muda, né? Se a temperatura não muda, a energia interna não muda, porque a energia interna só depende da temperatura. Tá? Então, a variação de energia interna numa transformação isotérmica é sempre nula. Não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. E aí o trabalho é igual ao calor trocado, porque pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Tá? Então, para isso dar zero, o calor tem que ser igual ao trabalho. Então, a resposta é azul aqui no nosso caso. Nesse caso, né? Então, vamos ver como é que está o ranking aí. João, Tainá, Yuri, Eduarda, Gilmara. Vamos para a próxima. Questão 6 agora. A variação de energia interna de um gás ideal numa transformação isobárica. Isobárica. É tal que... Transformação isobárica é pressão constante, tá? Ó, variação de energia interna de um gás ideal numa transformação isobárica, pressão constante. Tá? Então, se é uma expansão, que é o que está dito aqui, né? Em uma expansão livre é sempre positiva a variação de energia interna. Isso aqui é verdade, né? Porque se a transformação é isobárica, a pressão não muda, se o gás expande, o volume aumenta. Então, a temperatura tem que aumentar também, tá? Ou seja, a energia interna aumenta, porque a energia interna só depende da temperatura. Tem que lembrar daquela regrinha PV sobre T se mantém constante. Então, se a pressão não muda, aumentando o volume, tem que aumentar a temperatura. Daí essa é a resposta certa. Tá? Vamos ver o ranking. João, Yuri, Tainá, Bianca e Eduarda. Vamos para a próxima questão, é a última dessa sequência. Quem está acompanhando aí as respostas, essa daqui vai ser dada de graça, né? Que é a mesma questão, mesmo enunciado. Ó, é uma variação de energia interna em um gás ideal em uma transformação adiabática tal que... O que acontece com a variação de energia interna se a transformação é adiabática? Adiabática que não troca calor, né? Vocês têm que olhar o enunciado e entender alguma coisa aí da resolução, né? Conforme vocês forem fazendo, é bom que já vai aprendendo alguma coisa. Tem que prestar bem atenção aí.
10 segundos. Essa aqui, na verdade, a resposta só podia ser essa, né? Porque as outras três já foram. Então é o seguinte, quando você tem uma transformação adiabática, não tem troca de calor com o meio externo, né? Então, a variação da energia interna só depende do trabalho realizado. É só lembrar da primeira lei da termodinâmica. Delta U é Q menos tal, né? Menos tal menos o W, né? Então, se não tem Q, só sobra o W, só sobra o trabalho. Então, a variação da energia interna só depende do trabalho realizado, porque não há troca de calor com o meio. Então, isso é o que acontece numa transformação adiabática. Não tem troca de calor. Tainá, João, Bianca, Eduardo e Sabrina. Vamos para a próxima. Um gás ideal realiza um processo cíclico da figura abaixo. Qual é o trabalho realizado no ciclo? Essa aí vocês podem fazer uma continha, né? Que é simples, tá? Observem o sentido da transformação cíclica, tá? E lembrem do que a gente falou na aula passada. Se o sentido é no sentido horário, trabalha de um jeito. Se é no sentido anti-horário, é de outro. Então, qual que é o trabalho realizado aí nesse ciclo? Ó, esse número que está aqui é 500, tá? 500. Aqui em cima, na parte de cima. 500. Ó, essa aqui que eu achei que ia ser mais difícil, pelo visto não foi, né? É só calcular a área ali do triângulo, né? A gente aprendeu na aula passada que o trabalho realizado num ciclo, né, numa transformação cíclica, é a área dentro da figura ali que representa a transformação. E aí pode ser positivo ou negativo. É positivo porque o ciclo ali daquela figura se realiza no sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, seria negativo, com sinal de menos na frente. Tá? E aí o calor trocado é igual ao trabalho realizado, de modo que a variação da energia interna é zero. Tá? A transformação cíclica ela sai de um estado e retorna para o mesmo estado inicial. Então não pode ter variação de energia interna. Tainá, Eduarda, João, Sabrina e Bianca. Vamos para a penúltima questão. Ó, um gás ideal realiza o processo cíclico da figura abaixo, a mesma figura. Sobre esse processo, é correto afirmar que acho que eu já dei um pouco de cola para essa questão aí já, né?
Ó, um gás ideal realiza o processo cíclico da figura abaixo. Sobre esse processo, é correto afirmar que, né, como o processo se realiza no sentido horário, o trabalho realizado é positivo. Então, o calor trocado é positivo, porque calor é igual ao trabalho, uma transformação cíclica. Né? Se o calor é positivo, é porque entra energia na forma de calor no corpo. E se o trabalho é positivo, é porque sai energia na forma de trabalho. Tá? Então, o gás ele recebe energia na forma de calor e perde energia na forma de trabalho. Tá? Essas outras duas opções daqui de baixo diz que a variação da energia interna é positiva e a variação da energia interna é negativa. Nenhuma coisa nem outra. Não tem variação de energia interna, como eu tinha informado na questão anterior. A variação de energia interna é zero. Tá? Então, essas duas daqui de baixo não podem estar certas. Né? A resposta certa é essa azul aí. Vamos ver como é que está o ranking e vamos para a última questão. Eu acho que isso aqui indica que ela respondeu muito rápido, né? Foi a primeira a responder, no caso. Tainá, Eduarda, João, Gilmara e Yuri. A última questão agora é um pouco mais difícil, tá? Tem 4 minutos para responder. Ó, uma máquina de Carnot, lembra da aula passada, entre 27 graus Celsius e 127 graus Celsius, libera 600 joules de calor, para fonte fria, obviamente. Qual é o trabalho realizado pela máquina nesse ciclo? Essa questão, a conta, ela é um pouquinho mais trabalhosa do que a das outras que tivemos que fazer conta aí, tá? Então prestem atenção aí com calma e, se puderem, consultar o material da aula passada. É uma máquina de Carnot, tá? Então vale para essa máquina tanto aquela expressão para o rendimento que envolve os calores trocados, como as temperaturas, né? E você vai precisar das duas nesse caso aí. Tô achando que vocês estão chutando, porque tá em 5 respostas já, numa questão que precisava fazer uma continha aí um pouco mais trabalhosa, né? Vamos ver. Faltando ainda 2 minutos. Faltando 1 minuto agora.
10 segundos. Ó, bastante gente acertou também, metade, né? Essa questão aí, para você resolver, determinar o trabalho realizado, você tem que fazer as razões, né? Tem que usar aquela fórmula do rendimento da máquina térmica. Então, como a máquina é de Carnot, tem duas formas de você escrever o rendimento, né? Uma delas é em termos dos calores trocados e a outra é em termos das temperaturas. Então, se você fizer a razão entre essas duas temperaturas, passando para Kelvin, né? Isso aqui é 300 Kelvin. Isso aqui é 400 Kelvin. Então, a razão entre essas duas temperaturas tem que ser 3/4, né? 3/4. E aí, os calores trocados têm que estar na mesma razão. Como esse aqui é o Q2, ele vai estar na parte de cima da fração. O de baixo tem que ser um número tal que a razão dê 3/4, tá? Então, esse calor Q1 que entra é 800. Então, se o calor que entra é 800 e o calor que sai é 600, o trabalho realizado é a diferença, 200 joules. Então, a resposta é 200 joules. Tá? Vamos ver como é que ficou o ranking. Em primeiro lugar, João. Em segundo lugar, Tainá. E em primeiro lugar, Eduardo. Tá? E aí, de acordo com a classificação lá da Ana Paula e Yuri, ficaram em quarto e quinto também. Ó. Primeiro eu vou dar logo um print aqui para não perder. Vamos ver aqui. Tá demorando pra caramba. Então aqui está o ranking, eu vou logo dar um print aqui para não perder. E aí eu vou lançar a nota de vocês logo, talvez hoje. Eu fiz essa questão esses dias. Pode ser que tenha caído, que eles tenham feito mesmo, porque é de livro, né? Livro de ensino médio que tem essas questões já manjadas, né? Então é bem capaz de terem feito mesmo. É uma questão que fala ali de rendimento de máquina de Carnot, né? Então, gente, na sexta-feira vocês já vão ter a nota lá já, tá? E daí, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, na verdade, na quinta-feira à noite eu já vou ter as notas de vocês lançadas. E aí, se vocês tiverem aí que fazer alguma reclamação, ou se tiver alguma coisa inconsistente lá no acadêmico, vocês entrem em contato comigo logo, de preferência até sexta-feira, para eu poder corrigir, tá? Beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí sobre o Kahoot, sobre a atividade de hoje, tá liberado, tá? Se não tiverem alguma coisa para perguntar ou qualquer coisa para falar, já terminamos aqui a aula de hoje, tá? Para quem chegou depois e não ouviu dizer, aquele questionário lá da semana 9 e 10 é para vocês fazerem logo até quinta-feira à noite, tá? Porque a partir das 6 da noite, lá 6 da noite da quinta-feira, eu vou começar a lançar as notas, tá? E aí vai prevalecer a nota que tiver lá. Boa noite para vocês, até a próxima.